Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse encontro que a gente vai ter aqui agora. O pessoal mais pesquisam do que eles precisam para se preparar para concursos públicos dentro da área da educação. Para os... Então, pessoal, nosso primeiro seminário aqui vai ser sobre os desafios da educação brasileira no século XXI. Nós iremos discutir esse assunto porque as bancas tiram temas de suas provas discursivas dentro destes temas aqui. Então vamos lá. Como as principais bancas elaboram temas de redação? Porque nas redações dissertativa e argumentativa você vai ter que argumentar, você vai ter que resolver um problema, você vai ter que ter argumentos para defender a sua dissertação. Então você tem que pensar em alguns temas, em alguns assuntos. E as bancas, elas elaboram temas dentro da problemática que nós temos aí da educação do hoje, da educação de hoje. Então é por isso que nós temos que pensar sobre os desafios da educação brasileira no século XXI. Porque é sobre esse assunto aí que as bancas trazem as suas problemáticas aí para a gente estar resolvendo. Outra coisa, temas de redação recorrentes em prova de concursos públicos para a carreira da educação. Discussão do tema, os desafios da educação brasileira no século XXI. Nós iremos ver aqui como as principais bancas elaboram temas de redação. Como que elas se juntam, como que elas se organizam para cobrar para elaborar seus temas de redação. A escola, qual é o papel de todos nesse contexto? Iremos falar também sobre o SAEB, porque o SAEB também estão cobrando muito sobre o SAEB nas últimas provas. Treinar redações dissertativo e argumentativo para provas de concursos públicos na área da educação. Educação do século XXI. O desafio de ensinar em meio ao excesso de informação. A figura do professor não é a mesma nos dias de hoje. O professor não é visto por aquele que detém todo o conhecimento. Então, o desafio dos professores e escolas de hoje é acompanhar as transformações, atrair a atenção dos estudantes e agregar conhecimento a eles, oferecer algo que está além do que eles podem encontrar na internet. Então, meio a tudo isso, já vamos pensando o que nós podemos criar em relação a como as tecnologias são inseridas no meio de hoje. Como nós estamos num contexto onde nós precisamos ter ensino remoto, onde os alunos precisam ter acesso ao ensino remoto, então vocês têm que também pensar em como utilizar essas ferramentas para estar passando conteúdo para seus alunos. Tá? Fique muito atento a isso aí também. Os educadores e os gestores escolares que não acompanharam as mudanças provocadas pelos avanços tecnológicos certamente estão levando um susto hoje. A evasão escolar. Por que tantos alunos deixam a exame escolar? Porque o índice de evasão escolar é muito alto. Diversas instituições educacionais, em todos os níveis, já se deram conta da falta de sincronia da antiga metodologia do ensino com os novos tempos. Então não está tendo uma sincronia com o ensino, a antiga metodologia, com os novos tempos. Na nova concepção, o estudante não é apenas o receptor de informações, mas também um ator ativo da construção delas. É um cenário no qual todos ensinam e todos aprendem. A informação não é hierarquizada, e sim produzida de forma horizontal. Então, pessoal, na nova concepção de hoje, o estudante ele não é apenas o receptor de informações, porque informações ele tem a todo momento. Você digita um problema que você quer lá no Google e ele te apresenta várias soluções, de várias formas. Então, se você tiver habilidade, você consegue resolver qualquer problema no seu dia a dia. Mas também é um ator ativo da construção delas.
é um cenário no qual todos ensinam e todos aprendem. A informação, ela não é hierarquizada. E sim, antes de começar, nós temos que saber claramente o conceito de educação. Não tem como você dissertar, não tem como você fazer uma prova dissertativa, não tem como você fazer uma prova dissertativa argumentativa dentro da área da educação se você não sabe o conceito de educação. Porque é dentro do conceito de educação que você já pode se mobilizar para escrever algo. Então, o que é educação? Educação é o ato de ensinar e aprender. É todo o processo de aprendizagem e conhecimentos. E, principalmente, é um processo de socialização. A educação é o processo de facilitar o aprendizado ou a aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, crenças e hábitos. Os métodos educacionais incluem o ensino, treinamento e narração de histórias. Então você começa por este conceito, certo? Então a primeira coisa que você tem que ter em sua mente é que as bancas não querem que você seja aprovado. Coloque isso na cabeça de vocês. Então você vai ter que colocar na cabeça de vocês agora assim, olha, o que eu vou fazer para que a banca não me reprove? Porque elas querem que você seja reprovado. Tem um melhor perfil para aquele cargo ali. Então, mas além disso, eles vão selecionar candidatos que estão dentro do perfil de conhecimento que será necessário para tal cargo. Então, se você vai ser professor de tal conteúdo, se você vai obter tal cargo, então você tem que ser o melhor para aquele cargo. Então, especialistas se juntam com os órgãos que irão realizar o concurso para definir quais conteúdos e qual tema e tipo de redação serão cobrados. Então eles se reúnem e falam que nós queremos esse tipo de candidato, então nós precisamos que ele saiba destes assuntos aqui. É por isso que nós temos como assunto a ser discutido aqui nesse seminário os desafios da educação brasileira do século XXI. Começa por aí, então por isso que esse é o primeiro seminário. Porque você já tem que pensar nisso, né? Você tem que ver todos os problemas. E nós vamos facilitar isso, porque nós tiramos das estatísticas das provas que as bancas cobram, nós tiramos dentro do que é discutido na atualidade dentro da educação. Então uma boa parte, podemos dizer 50% a 60%, nós já estamos fazendo para você que se dá bem nas provas de concursos públicos. Outra coisa que vocês devem ficar atentos é quanto maior o número de candidatos relacionados ao número de vagas, quanto maior seu fator, maior será o nível de cobrança da prova. É por esse motivo que a cada dia os níveis da prova estão sendo elevados, porque aumenta-se muito a cada concurso a quantidade de candidatos. A gente fala o fator é o número da quantidade de candidatos dividido pelo número de vagas que tem disponível para assumir aquele cargo. Como as principais bancas elaboram temas de redação? Primeira coisa, os temas de redação podem variar de uma banca para outra. E cada uma tem um nível diferente de complexidade. Porque é o que eu falei, tem a questão do fator, tem a questão da quantidade de candidatos dividido pela quantidade de vagas. Então, os temas de redação para concursos públicos da área da educação são focados em reflexões sociais, fatos e problemas contemporâneos, ou discussões de argumentos ou ideias que estão na atualidade sendo discutido em nosso país. Então, grifem essa parte, os temas de redação para concursos públicos da área da educação são focados em reflexões sociais, fatos e problemas contemporâneos ou discussões de argumentos ou ideias que estão na atualidade sendo discutido em nosso país. Então você tem que ficar antenado a todas as mudanças que estão ocorrendo, a todas as discussões,
para que você se dê muito bem na redação. E problemas e coisas do nosso dia a dia, problemas. A escola, qual é o papel de todos nesse contexto? A educação é um assunto muito importante para estar apenas nas mãos das famílias ou da escola. No entanto, são os principais pontos de sustentação do indivíduo é que me proponho analisar essa relação por vezes conflitante, mas de extrema necessidade para a criança. Portanto, essa educação partilhada é que constrói o caráter do cidadão consciente que buscamos ter hoje em nossa sociedade. Pois a educação passa pela família e depois pela escola, mostrando seus reflexos na sociedade. Considerando esta relação tão complexa e importante, estarei desenvolvendo essa pesquisa com finalidade de tentar contribuir com esse tema, a fim de ressaltar quais problemas enfrentados tanto pela família quanto pela escola e dessa forma sugerir projetos para melhorar a consciência das duas instituições. Então, pessoal, a escola, qual é o papel de todos nesse contexto? Então, todos nós na sociedade somos responsáveis pela educação. A escola, a família, os profissionais. Então, a gente tem que começar por aí. Isso é um assunto muito importante para estar apenas nas mãos da família ou da escola. Então, é isso que a gente tem que pensar. No entanto, são os principais pontos de sustentação do indivíduo. Então, nós temos que analisar essa relação por vezes conflitante, mas de extrema necessidade para a criança. Portanto, essa educação partilhada é que constrói o caráter do cidadão consciente, que é o que nós queremos ter. Então, nós temos que começar por este ponto, né? Qual é meu papel na sociedade relacionado a esse contexto da educação? A escola, qual é o papel de todos nesse contexto? Então, pessoal, nós temos que pensar que não é somente a família e a escola que tem que pensar nesse assunto, porque é um assunto muito amplo e muito importante, porque são os principais pontos de sustentação do indivíduo. O que precisa propor para que seja analisado, para ter essa relação que é muitas vezes conflitante e é de uma extrema necessidade para a criança. Portanto, a educação partilhada é que constrói o caráter do cidadão consciente, que é isso que a educação de hoje quer, um cidadão consciente. Buscar e ter hoje em nossa sociedade, pois a educação passa pela família e depois pela escola, mostrando seus reflexos na sociedade, considerando esta relação tão complexa e importante. Então, estando desenvolvendo essa pesquisa, e a finalidade dela é contribuir para esse tema, a fim de ressaltar que os problemas enfrentados tanto pelas famílias quanto pela escola é de forma a sugerir projetos para melhorar a convivência das instituições. Então, esse é um ponto importante que você pode estar pensando aí. Sugerir projetos para melhorar a convivência das duas instituições quando se estiver tratando do assunto, qual o papel de todos nesse contexto aí. Então, vamos continuando aqui. Ficar atento que houve mudanças aí na atualidade aí relacionada ao SAEB, que você tem que ficar muito atento, não somente para dissertar uma redação relacionada a este assunto, mas também para estar respondendo questões que possam vir cobrando sobre essa mudança do novo SAEB. Porque nós estamos falando coisas contemporâneas do hoje, das principais discussões. Então, uma nova dela é o novo SAEB, um novo sistema de avaliação da educação brasileira. Às vésperas de completar 3 décadas de realização, o SAEB passa por uma nova reestruturação para se adequar à BNCC. Porque a BNCC ela se torna referência na formulação dos itens do segundo, língua portuguesa e matemática, e do 9º ano do ensino fundamental, no caso dos testes de ciência e natureza e ciências humanas aplicadas de forma amostral. 1, 2, 3, repetindo. Então agora, pessoal, nós iremos ver como treinar redação dissertativo argumentativo
para provas de concursos públicos na área da educação. Primeira coisa, você vai fazer uma pesquisa dentro do que a sua banca tem costume de cobrar na sua prova. Você vai ver pontos que estão sendo discutidos na atualidade sobre a educação na contemporaneidade. Busque discussões de problemas que estão em debate na educação. Leste e busque em sites, apostilas e livros sobre estes temas para que você possa fazer leituras e a partir deles criar os seus próprios textos. Peça a um profissional, de preferência corretores de redação para provas de concursos públicos, de forma que ele faça comentários em quais pontos é necessário melhorar. Pessoal, nós vamos ver temas de redação recorrentes em provas de concursos públicos para a área da educação. Quais são os temas mais cobrados hoje nas provas de concursos públicos para a área da educação? Pessoal, primeiro nós temos aí os temas abertos. Os desafios da educação brasileira, a BNCC, o novo SAEB, o Plano Nacional de Educação, a educação no Brasil, o PPP, desafios da inclusão na educação, ensino à distância. Geralmente esses temas abertos, eles vêm com um ou dois textos, intertextuais, de forma que você dentro daqueles textos ali tire alguma ideia para você estar construindo o seu próprio texto. E agora nós temos aí os temas gerais. Nós temos aí o ensino remoto em tempos de pandemia. Nós temos o currículo na perspectiva da inclusão. Nós temos o trabalho pedagógico com praxe social transformadora. A avaliação da qualidade da educação no Brasil. A universalização e democratização da educação básica. Interdisciplinaridade nas diretrizes nacionais para a educação básica. Educação para o controle e para a transformação social, cultural e organização social, desigualdades sociais. O uso de tecnologias da informação e comunicação em sala de aula. Plano de desenvolvimento da aprendizagem, a PDA. A avaliação como fator de desenvolvimento e aprendizagem na educação. A participação ativa das famílias na escola. Então, pessoal, é isso que vocês têm que estudar, pesquisar e pensar sobre o que as provas dissertativas, discursivas, estão trazendo como temas para vocês. Então, vocês têm que ficar atentos a esses temas recorrentemente aí nas provas de concursos públicos para a área da educação. Então, é isso que eu deixo como dica para vocês hoje. Agora, pessoal, no nosso próximo encontro, que será no dia 16/9/2020, às 16 horas, nós iremos falar sobre o tema BNCC na prática. Habilidades e competências da BNCC e o que é mais cobrado nas provas de concursos públicos sobre BNCC. Então, um grande abraço para todos vocês. Aguardo vocês aí neste próximo encontro aí. E se gostaram da aula, dê um like e pode colocar aí nos comentários o que você achou desta live de hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro.